pessoal, sejam bem-vindos à nossa aula teórica de Química. Nessa aula nós vamos falar da terceira parte de estudos das soluções. Nessa aula nós vamos falar de diluição, mistura de soluções e, por último, fechando com titulação. Mas antes da gente ir para a nossa aula, eu peço a vocês que se inscrevam no canal da Escola Online, ativem as notificações para ficar por dentro sempre quando tiver aula nova no canal e, se gostar da aula, claro, deixa o like. Peço também que nos sigam nas nossas redes sociais para você ficar por dentro e inteirado das novidades no mundo da educação e também visite a nossa plataforma. Lá nós temos conteúdos teóricos e os links das nossas aulas gravadas. Vocês irão gostar. Eu sou Simone, professora de Química do canal Escola Online. Nossa aula inicia depois da vinheta. Bom, pessoal, nós vamos iniciar a nossa aula falando de diluição de soluções. O que significa para você diluir? Por exemplo, eu tenho aqui, eu coloquei um extrato aqui de um determinado suco, só que o suco ficou muito forte, muito doce e muito forte, com muito extrato da fruta. O que a gente faz quando o suco está muito forte? Acrescenta água. Então, quando a gente acrescenta água nele, o que a gente está fazendo? Está diluindo o suco, né? O suco estava muito concentrado e a gente acrescentou água. Então, gente, diluir é acrescentar um solvente à solução, para que sua concentração diminua. Simples, né? Então, diluir nada mais é que aumentar a quantidade de solvente. Aqui nós estamos retratando diluição, mas entendam que concentrar uma solução é o processo inverso, é retirar solvente, aumentando a concentração, ok? E aí, quando a gente acrescenta solvente em uma solução, a quantidade de soluto ela não muda, a gente está mudando apenas o volume total da solução, a gente está acrescentando apenas solvente. Então, por exemplo, aqui ó, nós temos essa solução. Tá aqui um tom azul, então vamos falar que é o sulfato de cobre. Então, sulfato de cobre tem uma determinada massa do soluto, uma determinada massa de sulfato de cobre aqui, M1, um determinado volume de solução. Aí eu peguei e adicionei água nessa solução. Foi de um azul muito intenso para um azul menos intenso. Quando eu adiciono água, o que eu estou fazendo? Eu estou diluindo. Mas a massa do soluto, a massa que eu tinha antes, permanece a mesma. O que mudou foi o volume, que era o volume que eu tinha inicial, mas o volume de água que eu adicionei. Ok? Então, pessoal, como nós podemos calcular a concentração da solução após uma diluição? É simples. O que a gente acabou de ver? Que a massa, ela permanece a mesma, certo? E o que modifica? É o volume. Então, como a gente pode determinar aqui a concentração dessa solução aqui? A gente determina que concentração de ambas, na verdade, né, é massa sobre volume. Então, nessa situação inicial, a concentração inicial é a massa do soluto dividido pelo volume inicial. E a concentração final é a mesma massa, porque não altera massa, mas o volume altera, certo? Se a gente iguala aqui as massas, porque massa é a mesma, né? A gente sabe que massa é igual a concentração vezes o volume, né? No caso da situação inicial, a concentração 1 vezes o volume 1. E a situação final é a concentração 2 vezes o volume 2. Como a massa ela permanece a mesma, se a gente iguala aqui essas equações, a gente tem que concentração inicial vezes o volume inicial, ela é igual e proporcional à concentração final vezes o volume final. Então, essa é a expressão que define matematicamente a cálculo de concentração de substâncias quando efetua uma diluição. C1V1 igual a C2V2. Sempre, pessoal. Então,
Essa expressão aqui, ela vale tanto para a massa quanto a concentração, tanto em concentração comum, que é a concentração gramas por litro, quanto qualquer outro tipo de concentração, como mol por litro, porcentagem, ppm, tá bom? Essa relação concentração inicial, volume final, é igual a concentração final vezes o volume final, desde que as concentrações estejam na mesma unidade e os volumes também estejam nas mesmas unidades, certo? Vamos fazer uma atividade para fixar esse conteúdo. Em uma aula prática, um professor precisou preparar 500 ml de uma solução de concentração igual a 0,1 mol por litro. No estoque do laboratório havia um frasco de 1 litro de hidróxido de sódio de concentração igual a 5 mol por litro. Qual que é o volume dessa solução aqui que ele precisa pegar para preparar a solução da qual ele precisa? Então, lá no laboratório tem um frasco de 1 litro na concentração 5 mol por litro. Ele precisa de uma concentração de 0,1 mol por litro, 500 ml de solução. Então, pessoal, C1V1 igual a C2V2. A concentração inicial é 5 mol por litro. Ele está querendo saber qual que é o volume que ele tem que pegar dessa solução concentrada, para ele chegar numa concentração de 0,1 mol por litro, 500 ml, certo? Então, C1, 5 mol por litro, V1 eu estou querendo descobrir, C2, 0,1 mol por litro, volume 0,5. Substituindo os valores, isolando V1, achamos 0,01 litros ou 10 ml de solução, na qual o professor precisa pegar dessa solução concentrada e diluir. Então, 10 ml da solução concentrada e completa o volume aqui para 500 ml. Ou seja, adicionar 490 ml de solvente. Certo, pessoal? Vamos, então, trabalhar agora com mistura de soluções. No caso de mistura de soluções, nós temos diferentes situações. Nós podemos ter uma mistura de solução com o mesmo soluto, logo, não vai ocorrer reação química. Mas nós também temos mistura de solutos diferentes sem reação e com reação. Então, nós vamos trabalhar com esses 3 tipos de mistura. Mistura de um mesmo soluto, mistura de solutos diferentes sem ocorrência de reação e mistura de solutos diferentes com ocorrência de reação. Para ficar mais claro, a melhor forma de explicar esse conteúdo é fazendo exercício. Então, vamos aqui ao primeiro exemplo, quando nós tivermos mistura de solução de mesmo soluto. Então, nós temos aqui, ó, por exemplo, a solução 1, que é de NaOH, a solução 2 também é de NaOH. Então, mesmo soluto. A concentração da primeira, o volume da primeira, concentração da segunda, volume da segunda. A gente misturou as duas, formando aqui a solução resultante. Então, como fazer? Quando a gente tem o mesmo soluto, então significa que nós temos uma quantidade de matéria aqui na primeira solução e outra quantidade de matéria. A solução final vai ser o volume aqui somado, né, com 50 e 150, volume final de 200 ml, com a quantidade de matéria de cada uma aqui, que foi aqui, juntou, ok? Que misturou. Então, quando a gente tem soluções, mistura de solução de mesmo soluto, a gente acha a quantidade de soluto em cada solução e calcula a concentração final. Então, como que eu vou calcular aqui na solução 1? Então, a concentração final, eu estou querendo saber. O volume final, eu tenho aqui, que é 150 mais 50 ml, então 200. Ou 0,2 litros, né? Porque a gente vai calcular uma concentração em mol por litro, então já aqui converti. E o número final de quantidade de matéria final é a quantidade que tem na solução 1 e a quantidade que tem na solução 2. Então, vamos aqui na primeira solução. Eu tenho a informação da concentração e do volume. O que significa essa concentração? Que a cada 1 litro de solução, eu tenho 2 mols do soluto. 50 ml é 0,05 litros. Eu vou ter N1. Então, fazendo aqui, eu encontro que N1 é 0,1 mol. N2 vai ser da solução 2. Então, eu tenho concentração, volume, mesmo raciocínio. Concentração 1 mol
de soluto a cada 1 litro de solução. 150 ml é 0,15 litros. Então, N2, fazendo os cálculos, acha 0,15 mol. Então, qual que é a quantidade final aqui de mol? 0,1 mais 0,15, que dá 0,25. Então, concentração final é igual a 0,25 dividido por 0,2 litros. Concentração final aqui é 1,25 mol por litro, certo? Lembrando, gente, que toda vez que a gente mistura soluções, a solução resultante ela tem que ser um valor intermediário ao valor da concentração da mistura, antes dos valores das soluções antes de ser misturado. Então, 1,25 está entre 2 e 1. Tá ok, certo? Vamos para o segundo caso, quando nós tivermos soluções de soluto diferente que não reagem. Então, nós temos aqui, ó. Suponha que, em um laboratório, um químico misturou 2 litros de uma solução de cloreto de potássio com 1 litro de glicose. Então, misturar sal com um açúcar não dá uma reação. Então, o sal, cloreto de potássio e glicose não reagem entre si. Calcule a concentração final em relação ao sal e em relação à glicose. Pessoal, quando nós temos solutos diferentes que não reagem, nós procedemos como se houvesse uma modificação aqui. O que vai acontecer? Eu vou misturar uma solução com outra. O volume final vai ser o somatório do volume aqui das misturas. Mas como um soluto não interfere em outro, é como se a gente considerasse aqui uma diluição para cada uma dos solutos. Então, inicialmente eu tenho 2 litros de uma solução 1 mol por litro. Depois, quando mistura, eu vou ter 3 litros de solução com a mesma quantidade de matéria que tinha antes desse sal. Significa que eu estou fazendo uma diluição. Então, para o KCl, a concentração inicial é 1 mol por litro, volume inicial 2 litros, concentração final, estou querendo saber, e o volume final é 3 litros. C1V1 igual a C2V2. Substituindo aqui os valores, a gente encontra que a concentração final do KCl é 0,66 mol por litro. Como diluiu, a concentração diminuiu. O mesmo raciocínio nós vamos ter aqui para a glicose. Então, concentração inicial da glicose 0,5 mol, o volume inicial 1 litro, concentração final estou querendo saber, e o volume final 3 litros. C1V1 igual a C2V2. Então, substituindo aqui os valores, eu vou encontrar que C2 é igual a 0,16 mol por litro. Então, gente, novamente, diluiu, concentração deve diminuir, ok? E por último, quando nós tivermos mistura de solução com ocorrência de reação. Então, pessoal, quando tem reação, a primeira coisa é saber que tipo de reação que está ocorrendo. Então, vamos ao exemplo e aplicar aqui os nossos conhecimentos. Ao misturar 100 ml de uma solução de HCl de concentração igual a 2 mol por litro com 100 ml de uma solução de NaOH de mesma concentração, então, gente, HCl reagindo com NaOH, ácido com base forma sal mais água. Ocorrerá uma reação em que o ácido neutralizará a base. Ok. Considerando essa mistura, pede-se. Então, deu aqui, gente. Ó, solução 1, HCl, concentração 2 mol por litro, volume 100 ml. Solução 2, NaOH, concentração 2 mol por litro, volume de 100 ml. Misturou, formou aqui a solução resultante. Na letra A, pede a equação balanceada da reação que ocorreu. Ácido com base a sal mais água. Bem tranquilo, né? Qual que é o volume da solução resultante? 100 ml mais 100 ml, 200 ml. Tranquilo também. Aí tá querendo saber qual que é a concentração de HCl de NaOH da solução resultante. Para a gente saber isso, quanto tenho no final do ácido ou da base, eu preciso saber qual a quantidade de matéria que eu tenho em cada uma das soluções. Porque pela relação estequiométrica eu vou saber quanto de cada um tem ainda, ok? Porque
Se eles estiverem na relação estequiométrica, não vai ter nenhum produto, não vai ter nenhum ácido e nenhuma base, se eles reagirem completamente. Agora, se uma substância estiver em excesso, ela vai sobrar. Então, primeira coisa que a gente tem que saber é a quantidade de matéria do ácido e da base. Então, vamos lá. Repetindo aqui as informações, essa aqui é a nossa equação. Então, para a solução 1, eu tenho a concentração 2 mol por litro, volume 100 ml. Então, a cada 1 litro de solução, eu tenho 2 mols. 100 ml, que é 0,1 litro, eu tenho 0,2 mols. O mesmo raciocínio eu faço aqui para a solução 2. Concentração 2 mol por litro, 100 ml. Então, em 1 litro de solução, eu tenho 2 mols. Em 100 ml, que é 0,1, eu tenho a mesma quantidade. Pela relação estequiométrica aqui da equação, nós vemos que 1 mol de HCl reage com 1 mol de NaOH. Como nós temos aqui a mesma quantidade de matéria, então significa que reagiu completamente. Todo o ácido reagiu com toda a base presente. E nessa situação, a concentração final dessas duas substâncias ela será 0. Ok? Na letra D, está pedindo a concentração em mol por litro do sal formado. Então, é a mesma situação. A gente tem que avaliar como é uma reação, tem que avaliar aqui a relação estequiométrica. Então, por exemplo, vamos usar aqui o ácido, mas você poderia ter usado também a base, porque é a mesma relação, ok? Então, aqui, na relação estequiométrica da reação. Então, eu usei o ácido. 1 mol de ácido está para 1 mol do sal. A gente calculou na alternativa anterior que a quantidade tanto de HCl quanto de NaOH é 0,2 mols. Então, aqui para o ácido, né, só repetir o cálculo. 1 mol de HCl está para 1 mol de NaCl do sal. 0,2 mols do ácido vai formar X. X equivale a 0,2 mols de sal. Então, a concentração do sal é a quantidade de matéria, né? A quantidade de sal que formou o volume final. O volume final, gente, é 100 mais 100 ml deu 200 ml, 0,2 litros. Então, 0,2 mols dividido por 0,2 litros, a concentração final do sal é 1 mol por litro. Tranquilo? E aí, para a gente fechar, nós vamos ver titulação. Titulação nada mais é que a gente vai usar esses conceitos que a gente acabou de ver de mistura de soluções com reação para a gente determinar a concentração de uma solução desconhecida. Então, normalmente, uma titulação é um equilíbrio ácido-básico, né? Se em uma determinada situação a gente precisa conhecer uma concentração de um ácido ou de uma base, nós podemos, por meio de uma solução de concentração conhecida, determiná-la. Então, vamos lá? Esse método ele é conhecido como análise volumétrica ou titulação. E em laboratório, né, em análises, ele é um método muito utilizado, muito comum, certo? Então, para fazer titulação, a gente precisa das seguintes vidrarias. Nós precisamos aqui de um suporte, né? Que isso aqui é uma montagem típica para uma titulação. Esse suporte, a gente vai precisar de uma garra, onde vai ser aqui presa uma bureta. Essa bureta, ela é graduada e aqui na bureta a gente coloca a concentração da solução conhecida. No Erlenmeyer, que vai ser o frasco onde a gente vai ter a solução desconhecida, a gente coloca aqui um volume conhecido dessa solução de concentração desconhecida. E também coloca aqui uma substância indicadora, que é uma substância que muda a cor quando em pH diferente. Por exemplo, a fenolftaleína. Ela em meio ácido não apresenta cor, ela é incolor, e em meio ácido ela é rosa. E aí o que acontece? Você vai gotejando aqui, por exemplo, vamos dar um exemplo aqui, você tem um ácido de concentração desconhecida. Então, você vai colocar uma base aqui de concentração conhecida. Quando você pinga a fenolftaleína no ácido, não apresenta cor. Então, você coloca aqui a base, né? Até na marcação aqui no zero da bureta. E aí, você vai gotejando essa solução
aqui. No ponto de viragem é exatamente quando o meio deixa de ser ácido e passa a ser básico. Isso significa que todo o ácido que existia aqui antes foi neutralizado pela base. E nesse momento é possível você determinar pela relação estequiométrica da reação quanto de base, no caso, quanto da solução de concentração conhecida você utilizou, você determina a quantidade de matéria utilizada e aí é possível, pela relação estequiométrica, determinar aqui a quantidade de matéria que havia antes. Sabendo o volume dessa concentração desconhecida, é possível, então, calcular a concentração. Ok? Então, vamos a um exemplo para vocês entenderem melhor tudo isso que eu disse? Vamos lá. Então, em um laboratório, precisa-se descobrir qual que é a concentração de uma solução de um ácido, tá vendo? A concentração não é informada, é X aqui, ó. Para isso, dispõe-se de uma solução de NaOH de concentração 0,5. Então, vamos lá. Na bureta, a gente coloca a solução conhecida, que é a solução do hidróxido de sódio. No Erlenmeyer, a gente coloca a solução desconhecida. A gente coloca um volume conhecido. Então, para esse exercício, a gente vai supor que a determinada titulação de 25 ml de solução foram gastas 20 ml de NaOH. Então, pegou aqui, ó, 25 ml da solução ácida e utilizou aqui 20 ml da base. Qual é a concentração do ácido? Então, pessoal, eu sei a concentração da base e eu sei a quantidade que eu usei. Então, dessa forma, é possível eu saber qual que é a quantidade de matéria que neutralizou aqui a quantidade de ácido, da quantidade de matéria de ácido. Então, a reação aqui, gente, é do ácido sulfúrico com NaOH. Primeira coisa de uma titulação é montar a equação. Aí, ácido sulfúrico com NaOH formou o sal correspondente ao sulfato de sódio mais água. Essa equação está balanceada? Não. Para balancear, a gente precisa aqui, ó, 2 sódios. Então, coloco 2 aqui. Então, 2 sódios. Um enxofre. Aqui, ó, 2 hidrogênios com 2 aqui, 4 hidrogênios. Para balancear, preciso de um 2 aqui. E oxigênio, 4 oxigênio com 2, 6. 4 oxigênio com 2, 6. Ok, agora está balanceado. A gente tem aqui a relação estequiométrica que a cada 1 mol de ácido sulfúrico, eu tenho 2 mols de hidróxido de sódio. Então, a relação estequiométrica aqui do ácido para a base é de 1 mol do ácido para 2 mols da base. Então, vamos lá, gente. Eu consigo determinar aqui a quantidade de base que eu usei. Não consigo? Então, qual que é a quantidade de matéria de NaOH que reagiu? Então, eu tenho aqui a concentração do NaOH, né? E o volume que eu consumi, que foi 20 ml. Então, aqui, gente, é possível, né? Que é igual a 0,02 litros. Então, a concentração é que a cada 1 litro eu tenho meio mol de NaOH. Se eu usei aqui 0,02 litros, qual foi a quantidade de matéria de NaOH? Foi 0,01 mol. Então, pela relação estequiométrica aqui, ó, 1 mol de ácido sulfúrico está para 2 mols de NaOH. Se foi aqui consumido 0,01 mol, né, de NaOH, quanto de ácido, qual que é a quantidade de matéria de ácido presente lá naquela solução? Então, regrinha de 3, né? Pela relação estequiométrica, 1 mol está para 2, 0,01 mol está para X. E aí você encontra que é igual a 0,005 mols de ácido sulfúrico. Agora ficou fácil, gente. É possível a gente determinar a concentração do ácido sulfúrico. A gente tem essa quantidade de matéria em 25 ml de solução. Então, a concentração é a quantidade de matéria dividido pelo volume aqui em litros, chegando à concentração do ácido sulfúrico igual a 0,2 mol por litro. Então, aí, nós fechamos nossa aula com esse exercício de titulação. Eu espero que vocês tenham entendido. Se não entendeu alguma coisa, deixa o comentário aí que vai ser um prazer responder.
Certo, pessoal? Então, tchauzinho e espero que vocês tenham gostado do estudo de soluções. Até breve!